Paz e luz, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ilumine sempre. Que o Deus de Israel te abençoe e seja contigo por onde quer que você ande. E te conduza sempre a pastos verdejantes e águas tranquilas. Lembre-se, com Deus tudo de bom é possível. Se apegue sempre com Deus. Hoje, agora ao vivo, direto ao assunto, iremos falar sobre pessoas que nascem sem sentimentos. Sim, você sabia que existe uma porcentagem de pessoas que por N problemas podem nascer sem sentir, sem capacidade, sem ter a possibilidade de sentir sentimentos? Então, para que a gente compreenda o assunto, nessa primeira parte do vídeo, onde iremos aprender como é que é essa dinâmica, e na segunda parte iremos dar remédios materiais e espirituais para esta situação. Direto ao assunto, ao vivo, canal Joilson de Assis, o canal da libertação e dos sonhos. Bem, primeira categoria de pessoas seriam pessoas que nasceriam com uma certa incapacidade cerebral de sentir sentimentos. Ou seja, elas são incapazes de sentir sentimentos como amor, né, ódio, algum sentimento que se apegue, né, algum afeto sentimental. Essas pessoas, a parte cerebral delas não é tão irrigada, a parte cerebral dos sentimentos não é tão irrigada quanto a lógica. Podendo ter uma boa lógica e podendo não ter uma boa lógica. O cara não tem sentimento e não tem uma boa lógica. E às vezes o cara não tem sentimentos e tem uma ótima lógica. Podendo viver entre os seres humanos normais como nós somos seres humanos, todos nós, né? Isso é apenas uma debilidade, né, que pode vir de uma falha no DNA, como tem pessoas que nascem com incapacidade de saber o que é salgado e doce, e pode também nascer uma pessoa com incapacidade de amar, de gostar, de querer, de se apegar. Essa possibilidade vem do DNA, essa possibilidade também vem de pactos feitos com santos e deuses, oferecimentos feitos por pai ou mãe, ou pelos dois, avós, né, e também por causas não conhecidas, podendo ser apenas uma manifestação de DNA. O fato é que existem pessoas que não têm sentimentos. O segundo grupo são pessoas que têm sentimentos, mas não conseguem acessar esses sentimentos por algum bloqueio que teve na vida. Então vamos lá para você compreender. Primeira parte, né? São pessoas geneticamente predispostas a não ter sentimentos. Essas pessoas não se apaixonam, essas pessoas não amam, essas pessoas não se apegam, elas vivem assim em um mar de frieza muito grande. Às vezes a lógica é bem elevada, às vezes a lógica não é essas coisas todas também não. Então, quem mandou ela me amar? Quem mandou ele me amar? Eu não estou nem aí, né? O cachorrinho de estimação morreu, enterra, pega outro. Então não tem ai meu Deus, eu sei que todos nós, principalmente os mais emocionais, gostariam de ter uma lógica bem aguçada, né? Mas nesse fato isso é uma doença, né? É uma debilidade que pode existir nos seres humanos em graus de 1 a 10, né? Ou seja, pode ser um grau leve, 1, 2, 3, pode ser um grau altíssimo, pode ser um grau a tal ponto que a mãe morre, o pai morre, tem algum problema, animal de estimação é atropelado e o cara, ou a mulher, ele vive focado nele mesmo ou nela e não tem sentimentos, podendo até utilizar assim, eu estou apaixonado por você, mas na verdade não está, porque não tem condições. Isso geneticamente predisposta, podendo ser uma estrutura genética, podendo ser uma alteração, como alguns acham, podendo ser sangue reptiliano, né? Eu não digo sim nem digo não, porque essa parte do estudo que eu tenho não está concluída, podendo ser
apenas um comportamento de DNA, né, que anulou essa parte dos sentimentos e, no caso, pactos, alterações feitas por espírito. Veja aí, filhos de pactos. Os filhos de pactos sempre são alterados, né? E às vezes são alterados nessa área. Eles não conseguem amar, não conseguem se apaixonar. Eles mesmos sabem disso. E na meia idade, a maioria deles, os que me procuraram, assim, só vem perceber quando chega aos 40, 45, que eles pedem socorro. Pastor, eu não consigo me apaixonar, não consigo amar. A mulher pode ser a melhor mulher do mundo, o homem pode ser o melhor homem do mundo, mas eu não amo, não quero, não gosto. Eu gosto assim, mas não tem aquele afeto, né? Incluindo também a parte sexual, que também é alterada, né? A parte sexual pode acompanhar essa ausência de sentimento, pode também haver uma ausência de tesão, ou tesão elevadíssimo, ou tesão baixíssimo, testosterona lá embaixo, né? Olha só, por isso que veja aí no nosso canal Filhos de Pactos, Joilson de Assis. Será que eu fui oferecida? Joilson de Assis. Você vai compreender o que os pactos fazem e por que os demônios, espíritos, entidades ou forças energéticas que você quiser, agem no DNA da pessoa e altera, né? Às vezes encurta pênis, às vezes comprida pênis, às vezes corta pênis, nasce sem pênis, nasce sem vagina. Há uma alteração genética mesmo da pessoa. E quando não é genética na carne, é genética no comportamento. E um desses é a ausência de sentimentos. Mas é ausência mesmo. Essas pessoas elas não sofrem por nada, né? A parte sentimental delas é cortada. Então, esse é o primeiro grupo de pessoas. Entendeu? O segundo grupo de pessoas são pessoas que têm acesso aos sentimentos e que os seus sentimentos são normais. Mas por causa de algum trauma na vida, uma separação dos pais, uma bulinação, um estupro, a perca do namorado, algo frustrante na vida, essa pessoa pode não ter mais acesso aos seus sentimentos, causando um sentimento parecido, ou seja, a pessoa não consegue amar, não consegue se apaixonar, não consegue se entregar, né? E tem a síndrome da mania. Veja aí, síndrome da mania Joilson de Assis. Essa síndrome da mania Joilson de Assis é sexual e também comportamental, sentimental, né? Acontece com animais e acontece com homens, ou seja, pessoas que passam muito tempo, passam do tempo de amar, passam do tempo de fazer sexo, elas passam a ter dificuldades de se entregar, de fazer sexo, de ejacular, de ter orgasmos, né? É a síndrome da mania Joilson de Assis. Esse segundo grupo pode ser um casamento, a mulher foi deixada na porta da igreja, um amor muito grande frustrado, uma decepção muito grande. Então, essa pessoa, ela perde o acesso aos sentimentos dela e ela não consegue, ou ele não consegue mais se apaixonar, não consegue mais se entregar, e o medo sempre vem antes de qualquer coisa. Então há uma diferençazinha aí, que o sentimento é o medo, né? Então, e existem pessoas lógicas, né? Eu conheço pessoas, e você também conhece, pessoas super ultra lógicas que parece que não têm sentimentos. Bem, o ser humano é muito diversificado, uns são emocionais, outros são mais lógicos, uns são detalhistas, né? Por exemplo, eu mostrei um fogo aqui no canal do YouTube, queimando as cartas no monte. Ninguém percebeu que tinha 3 seres dentro do fogo. Só uma irmã chamada Litéia percebeu. Então, ela deve ter uma capacidade legal para perceber as coisas, já que 3, 4 mil pessoas viram o vídeo e não perceberam, e ela só percebeu, né? Então, o ser humano é muito diversificado. A pessoa pode ser lógico, pode ser menos emocional, sem ser doente, sem ter problemas, né? Ou seja, essa pessoa desenvolveu a capacidade de se esconder na lógica. Ou seja, ele acha ou ela acha que a lógica o protege, né? Então, é um tipo de comportamento totalmente normal e benéfico também, né?
benéfica. A gente também não pode querer que as pessoas sejam emocionais como a gente, ou querer que as pessoas sejam lógicas como a gente. Cada pessoa tem sua individualidade. Estamos falando de problemas e daqui no outro vídeo vamos dar a solução para esses dois problemas. Então tem pessoas superlógicas e essas pessoas superlógicas devem ser tratadas com superlógica. Né? Não vá tratar um cara que tem uma superlógica e que vive na lógica uma emoção. Para ele a emoção não vale muita coisa. Talvez seja o pai, talvez seja a mãe que ensinou ele assim, ou a própria vida. Já não é uma disfunção emocional. A disfunção emocional é quando a pessoa tem a emoção e não consegue acessar. Tem a namorada, mas não consegue amar porque levou o chifre da outra. Tem um namorado, mas não consegue amar porque foi traído pelo outro, foi abandonada pelo outro, grávida, tal. Ou seja, tem tudo, né, que bloqueia. Existe um bloqueio. Essa pessoa tem a emoção, mas o bloqueio, o sangue de Jesus tem poder e essa pessoa desbloqueia e vai ser feliz. A pior coisa do mundo é não amar. A melhor coisa do mundo é amar, mesmo que a gente sofra com alguns amores errados ou que não deu certo, né? Mas amar é maravilhoso. A coisa mais gostosa do planeta Terra é amar. Adão e Eva se amavam muito, segundo o livro de Melquisedeque. E Adão acabou caindo por amor, ao invés de cair por lógica. Não, ele disse, já que Eva vai morrer, eu não vou ficar aqui sozinho não, eu como e morro também, Deus mata ela, me mata e Zé Fini, né? Mas não foi assim. Não foi assim porque a raça tinha um direito de tantos filhos, né? E assim por diante. Pois bem, para que você compreenda, esse assunto foi dividido em dois grupos. O primeiro grupo é o grupo geneticamente transformado que não tem emoção desde pequena. Desde pequeno. Você nota logo a criança, ela não tem emoção, ela não se apega a brinquedo, ela não se apega a crianças, ela não se apega a irmão, ela não pergunta pelo irmão, não pergunta pela irmã, não pergunta pelo tio, ela não é tão emotiva assim, né? Podendo ter uma vida extremamente normal, né? Sabendo que alguns psicopatas, não é que todo mundo que tem aí seja, escuta o que eu estou falando, eles não têm emoção. A parte cerebral da emoção deles não funciona. Então eles jogam para a lógica e muitos deles desenvolvem uma lógica muito apurada, muito grande, mas ele não tem emoção nem pena, ele não tem pena nem raiva, nem de si mesmo. Quando eles querem se entregar, eles vão dando pista até que alguém encontre eles, né? Então isso já foi comprovado pela ciência e foi comprovado que existem pessoas que não têm emoção, mesmo que não sejam psicopatas, nem façam nada de errado, mas elas sofrem. Mas tem muita gente que não tem emoção mesmo, né? Pouco se fala sobre isso, né? Isso não é uma tese, uma teoria, isso é fato. É fato que tantos por cento da população nasce sem emoção, né? Não é uma porcentagem muito grande, né? Mas é uma porcentagem bem significativa. De quanto é a porcentagem? Aí varia, né? Como diz o Matheus, varia, depende do cientista. Eu acredito que 1%, 2% da população mundial nascem sem emoção, né? E nós que trabalhamos com libertação, somos constantemente solicitados. Pessoas dizem, pastor, me socorre. Qual é o problema, irmão? Qual é o problema, irmão? Eu não tenho emoção. E eu não choro, eu não sinto pena, eu não sinto amor. A mulher pode fazer de tudo, eu não estou nem aí, né? O homem pode fazer de tudo, eu não quero nem saber. Então, eu quero amar, pastor, eu quero me apegar, eu quero sentir alguma coisa. Mas geralmente essas pessoas me procuram sempre depois dos 40. Não houve caso até agora de um jovem de 20, de um jovem de 25, né? E são mais mulheres que me procuram, sabendo que existem homens também, mas os homens que têm esses problemas são muito fechados mesmo. Eles parecem que são ingratos, porque eles não agradecem, não se apegam, eles usam uma lógica, e quando essa lógica é muito boa, então eles sobem, viram generais, viram cientistas, mas não tem emoção, né? Quando a lógica é fraca, ele fica sem emoção, com a lógica vinha velha peba e fraca, né? Ou seja, não desenvolveram. E isso faz sofrer porque eles podem casar, podem ter filhos,
Mas aí, se a mulher tiver doente ou morrer, morreu. Né? E isso é visível para quem convive. Para quem convive, você vai acabar descobrindo que seu marido, sua mulher ou seu filho não tem emoção. Isso não faz dele um doente, ou seja, um doente mental, um problemático, não. Isso é apenas uma manifestação de DNA que, como pastor e espiritualista, eu acredito também na intervenção dos espíritos no DNA. Ou seja, a mãe e o pai oferecem um filho para algum santo, algum tipo de entidade, e esse espírito altera o DNA da criança, eles têm acesso a alterar, né, a fazer surgir um genes de caba ruim ou de suicida, sempre altera para mais ou para menos. No caso do homem, o homem pode casar, namorar, tal, mas é uma lógica muito grande. 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, 4. E às vezes a lógica não é tão grande assim. Se um cara faltasse emoção e virasse um super mega homem, aí era bom demais, né? Mas às vezes o cara não tem emoção e a lógica dele é fraquinha, então fica derrotado pela vida e começa a levar nome de ingrato, porque ele não agradece, ele ou ela, assim, tanto faz como tanto fez, se morrer em terra, não se apega a um gato, não tem carinho com um cachorro, né? E por isso que é bom dar animais para crianças, né? Porque ativa essa área de sentimentos. Quando a criança é pequena, é bom que você dá um animal de estimação, né? Mas se você der um animal de estimação e essa criança pegar o pescoço dela e torar, essa criança tem problemas. Tem que olhar por que ele fez isso, né? Por que ele fez isso. Então, esse primeiro grupo de pessoas são pessoas geneticamente transformadas, sutilmente transformadas, que pode ser seu vizinho, pode ser um amigo de trabalho, pode ser um amigo da igreja, né? A essa pessoa, às vezes, dá sorte na vida porque ela não tem emoção, então a lógica, se for boa, então ela vai na lógica, ela sobe muito e tem mais destaque do que outras pessoas. Não se apaixona, a tesão desse tipo de pessoas é baixíssima ou alta, né? Ou alterada. Como assim, pastor? Baixa, ou seja, não quer mulher, não quer homem, tanto faz, tanto fez, ou alterada, ou seja, quer demais, mas não sente nada, pode transar 1000 vezes com a mão na cabeça, não sente, mas assim, não sente amor, não se apega, não gosta, né? E também pode haver aversão no sexo oposto, sem questão de preferência sexual, ou seja, a mulher odiar o homem odiar a mulher, sem motivos aparentes, né? Aparentes. Então veja aí como essa alteração é grave e pouco falada, mas existe solução, com Cristo existe solução. O segundo grupo, estou repetindo novamente para deixar tudo claro, e eu quero que você coloque aqui nos comentários as suas dúvidas, para que no segundo vídeo eu tire essas dúvidas. Então o segundo grupo são pessoas que têm emoção, e às vezes tem até demais, mas essas pessoas foram frustradas, bloqueadas, e elas não conseguem mais acessar a sua emoção. Elas não conseguem mais amar, porque elas apanharam a vida toda do marido. Elas não conseguem mais nem ter orgasmo, porque tem algum bloqueio na mente. Essa segunda parte de pessoas é muito boa, porque podemos, através do poder de Deus e de técnicas simples, desbloquear a vida dessa pessoa. E aí ela terá uma vida plenamente normal, né? Essas pessoas que são bloqueadas nos seus sentimentos, talvez, uma grande parte delas, no passado, elas amavam demais, se entregavam demais, daquelas que morriam ou matavam pelo seu amado, pela sua amada, e de repente foram frustrados, então esse sentimento se recolheu e não apareceu mais, né? Mas Jesus sara, tanto um caso como o outro, só que esse segundo caso é mais fácil, né, tratar das emoções, né? Principalmente quando crianças, às vezes, por exemplo, tem um bloqueio porque o pai era contra a mãe contra o pai, houve algum problema entre o pai e a mãe,
houve uma separação muito brusca, a mãe acusava o pai acusava a mãe, então o pai representa um sentimento, a mãe representa outro, então essa criança frustra, né? Frustra e fica sem condições, bloqueadas de sentimentos. Parece que elas são as cobras, porque cobra tem sangue frio, né? Ou seja, não sentem nada, não sentem nada. Para você tirar uma lágrima dela seria uma coisa quase impossível, né? Na segunda parte que iremos falar sobre esse mesmo assunto, iremos mostrar algumas soluções básicas para este assunto. Você conhece alguém desse tipo? Você já conviveu com alguém extremamente frio? Né? Eu ainda falei que eu não gerei um terceiro grupo, mas ainda falei daquelas pessoas que fazem da lógica uma forma de se proteger. Às vezes acontece, né? Eu conheço empresários que são extremamente secos. 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, porque eles sofreram muito com empregados. Os empregados eram amigos, almoçavam na casa dele, de repente prejudicaram muito eles. Então eles se protegeram na lógica. Então hoje ele não é amigo de empregado nenhum. Então ele é seco, lógico, mas não é uma doença, né? Também com namorados, pessoas que foram muito bestas com o namorado, e o namorado defecaram na cabeça dela ou dele. Então há uma tendência da pessoa se proteger na lógica. E outros que conseguiram dinheiro usando a lógica. Na emoção não conseguiram nada. Então na lógica 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, eles conseguem alguma coisa. Então eles se protegeram na lógica. Isso é extremamente normal na sociedade que vivemos. O grupo 1 das pessoas geneticamente transformadas já foi comprovado, cientistas já falaram, já foi comprovado também que grupos homicidas, suicidas, né, poderão ter esse distúrbio, e que nem todo mundo que tem esse distúrbio é suicida, é homicida e nem psicopata. É uma coisa extremamente normal, como uma pessoa que nasce sem a capacidade de saber o que é doce e o que é salgado. Você vê que esse distúrbio, né, de DNA é raro, mas existe. Eu conheci pessoas que você pode botar uma colher de sal na boca deles, eles não vão distinguir de uma colher de açúcar. Eles distinguem olhando, então eles percebem que é sal e açúcar, né? Chegam até a colocar nome nas panelas para que eles não errem, né? Então tem pessoas que têm distúrbios olfativos, não conseguem sentir cheiros. Isso do próprio DNA. E alguns levam uma pancada na cabeça e desenvolvem esse tipo de doença, né? De apatia. Mas esse grupo que não sente sentimentos, que é o primeiro grupo que eu falei, eles nascem já sem essa capacidade. É como se a parte cerebral deles não recebesse a irrigação ou fosse, por algum motivo, cancelados, né? Então essa parte cancelada não funciona bem, mas a pessoa pode ter uma vida extremamente normal, pode ser um bom dono de casa, pode ser uma boa dona de casa, uma boa esposa, usando somente a lógica, e mesmo que não ame ninguém, mesmo que não tenha sentimento de ninguém. Mas não é possível a pessoa viver 20, 30 anos ao lado de uma pessoa e não gostar, é possível. Essa turma, ela gosta sim, mas ela não tem sentimento, ela gosta pela lógica. Não, faz 30 anos que eu estou casado com essa mulher, então ela é gente boa. Mas ela, eu gosto, estou com saudade. Não sente saudade, não sente. E esse distúrbio geralmente começa a se manifestar aos 8 anos, 7 anos na menina, aos 12, 11 anos no menino. O menino manifesta esse mais tarde. E pastor, sim, é. Geralmente aos 8 anos a menina, já quando os ovários estão se manifestando, então ela mostra uma frieza incrível, véu. O cara diz, tu é uma cobrinha, hein? Porque fria, calculista, com 8 anos, 9 anos, 10 anos. E no menino, em torno de 11, quando os testículos começam a funcionar, né, 12, 13 anos, ele apresenta uma lógica e ausência de sentimento. Já como criança, não se apega a brinquedos, quebra muitos brinquedos, né? Ou seja, não tem um brinquedo preferido, né? Não tem amor a nenhum brinquedo. Isso aí pode ser normal e pode apontar para uma ausência total de sentimentos desde da criancice, né?
Com o tempo, ele vai observando que ele não sente uma coisa que todo mundo sente: amor, ódio, alegria, felicidade, apego. E ele vai substituindo ela por lógicas, né? E com isso, vai crescendo, vira homem, vira... Alguns casam porque eu tenho que casar, não vou casar porque eu gosto, eu vou casar porque eu quero casar. E aí, tudo na lógica, tudo na lógica. É como se o hemisfério esquerdo do cérebro dele funcionasse plenamente e o direito tivesse partes anuladas, ou canceladas, ou não acessadas. É incrível isso aí, é incrível. Imagina você viver ao lado de uma pessoa que não tem sentimentos. Imagina você dar um presente a uma pessoa e a pessoa diz: deu porque quis, né? Imagina você dar um beijo na pessoa, a pessoa, eu gosto de beijo, né? Isso não existe o que está existindo a partir de agora, não. Isso existe desde que o mundo é mundo, tá? Esses sentimentos não compartilhados, não acessados, existem desde que o mundo é mundo, aqui no Brasil, na China, em todos os cantos. Agora é que os estudos estão percebendo, através de eletroencefalograma, eu não consigo falar esse nome, de eletro na cabeça, através de imagens, estão percebendo que algumas pessoas não acessam suas emoções. E isso não vem de bloqueios, vem também, mas existem pessoas que não acessam suas emoções porque já nasceram assim. E a outra parte porque foram frustrados e tiveram problemas e geraram um bloqueio. Compreendeu? Não é interessante isso aí? É muito interessante. Por isso que você disse: rapaz, fulano é tão frio, parece que é uma pedra, não consegue ter sentimento nenhum. É uma lógica cansativa, uma lógica muito seca. É uma pessoa fria, é uma serpente. Isso pode ser culpa dela, pode ser não ser, né? Pode ser um bloqueio e pode ser que ela tenha nascido assim. Então vamos para a segunda parte? Qual foi sua dúvida? Escreva aí, por favor, e vamos, em nome de Jesus, estudar sobre isso e gerar soluções. Paz e luz na tua vida. Amém.